Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? E aí, pessoal chegando? E hoje nós temos convidados novamente. Eu tô gostando dessa ideia de convidados. Aí, deixa eu já visualizar aqui meus convidados de hoje. Enquanto eu vou apresentando, eles vão chegando. Deixa eu ver se a conexão tá boa. Boa noite. Aí, Fala ok, boa entraram. noite. Oi. Boa noite, boa noite. Deixa eu Boa apresentar noite para para vocês você. primeiro, né? Hoje eu estou tendo o prazer Deixa eu aqui de ver. fazer. Eu estou falando para vocês que eu estou adorando essa ideia de trazer convidados, né? Então hoje a É. gente está com um tema bem legal para a gente falar. E aí a gente trouxe dois convidados muito especiais. É um casal que eu gosto muito, muito, que são o Marcos Reis e a Eliana Nunes, que são do Bem Cuidar. Tem um projeto muito incrível aí que faz a diferença também na vida das pessoas, muito ligado aí toda essa metodologia da vida saudável. E a gente vai trocar uma ideia sobre um tema bem legal hoje. Muito bem-vindos aí, Marcos e Eliana. Aí, o Obrigado, Marcos boa já noite. está Tá colocando dando aqui. para ouvir a gente aí? Ah? Tá dando para ouvir a gente? Tá, tranquilo. Gente, sinaliza aí se vocês estão ouvindo tanto a mim quanto eles também. Será tranquilo para vocês? Aí ouvindo. Obrigado Ei, pelo convite, Lucila. Viviane. Ah? Obrigado pelo convite. Ah, gente, eu que agradeço imensamente. Tá sim, o pessoal tá ouvindo legal. Que bom. Gente, então esse tema de hoje eu achei muitíssimo interessante, porque é um hábito normalmente a gente perguntar o que os óleos essenciais podem fazer por nós, né? Então a gente tem justamente assim o que que nós esperamos dos óleos essenciais. A gente tem sempre essa ideia, né? Porque quando a gente pensa nos benefícios dos óleos, o que que os óleos essenciais podem fazer para a nossa vida, em todos os aspectos, né? A gente lembrando aí que os óleos essenciais são substâncias 100% naturais, né? Extraídas aí de plantas e a gente sempre prima por essa qualidade do uso do óleo essencial. Não basta ser apenas óleo essencial, né? Para ter os resultados que a gente sempre busca e sempre propaga dentro da aromaterapia, a gente precisa ter certeza da procedência do óleo, a gente precisa ter vários fatores aí que são primordiais nesse efeito que a gente busca, né? Nesse resultado. Mas aí, normalmente, quando você busca, então, essa questão, seu primeiro contato com os óleos essenciais, normalmente é muito comum a pessoa ir em busca justamente desse resultado. O que que o óleo essencial pode fazer por nós, né? Então, a gente fica normalmente com esse dilema na cabeça e vai em busca, afinal de contas, do que os óleos essenciais podem nos oferecer. E se a gente inverter essa pergunta, o que que nós podemos fazer, né, pelos óleos essenciais aí, mas no outro aspecto, que é justamente a gente compreender de que forma, então, a gente pode fazer com que esses óleos essenciais tenham realmente o melhor resultado, ou seja, a gente consiga deixar o caminho mais livre para eles, né? Para eles atuarem em toda a sua potência. Porque tanto a gente pode potencializar, quanto a gente pode dificultar o trabalho deles. Então, a gente pensando nessa questão da substância natural, e é justamente sobre isso que a gente vai discorrer hoje. Então, a ideia de trazer a Eliana e o Marcos aqui é porque eles têm muita propriedade para poder falar dentro desse assunto, né? De que forma que a gente pode potencializar, então, com os nossos próprios atos, inclusive, né? E aí, com isso, a gente facilitar essa missão dos óleos essenciais na nossa vida. Então, eu já jogo a pergunta aí para vocês dois. De que forma, então, ou seja, o que que os óleos essenciais esperam de nós, né? O que que vocês acham disso? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente pode abordar, Viviane, é falar sobre o que é o trabalho na prática do bem cuidar. A gente leva e a gente se propôs há alguns anos atrás
depois de 7 anos morando na natureza, quase sem contato com cidade, a gente em contato direto com as plantas, com os vegetais, com a terra, em oração, eu costumo chamar a Terra de Maria, essa nossa Terra, o nosso planeta, que nos permite consubstanciar, ou seja, virar organismo, esse planeta nosso, essa nossa mãe comum. E em muita gratidão e muito convívio surgiu o trabalho do Bem Cuidar, que foi uma missão, foi uma indicação mesmo, que é a gente ir para a rua falar sobre essa experiência que a gente conseguiu ter durante os anos e mostrar para as pessoas como que a natureza, a gente tem assim, o subtítulo do Bem Cuidar é a serviço da natureza. Então, nós estamos a serviço da natureza. Porque quando eu vou para a rua e mostro para as pessoas como que elas podem se alimentar com menos agressividade no planeta, estimular menos o abuso de maldade que se faz no planeta, com a questão do agronegócio, como as pessoas podem ser felizes de outras formas. Então, a gente vai para a rua e fala para as pessoas, chegar o médico disse que eu não posso isso, que eu não posso aquilo, mas não me explica o que eu vou botar no lugar. Esse é o nosso serviço. E, acima de tudo, o que a gente expõe e mostra para as pessoas é um princípio meu e da Eliana, não fazer e não levar para a rua nada do que a gente não use e não faça. Então, eu, na medida em que a gente para de comer alguma coisa, ou a gente mudou algum hábito na vida da gente, por qualquer circunstância que seja, a gente deixa de levar isso para as pessoas e falar sobre esse assunto e mostrar isso como alternativa para as pessoas. É claro que a gente pode até comentar, eventualmente, assim como alguma outra coisa que possa fazer bem para essa pessoa e que não é parte do nosso dia a dia, mas desde que seja terapia natural, desde que seja alguma coisa que vai fazer essa pessoa gerar menos lixo e menos doença nela, no nosso planeta, na nossa mãe comum, que vai possibilitar para todos nós que a gente esteja fazendo uma comunhão com esse planeta que é consciente e que fica doente, né? E essa doença automaticamente nos adoece. A nossa visão é assim. Hoje eu estava vendo um índice, já entrando dentro de um tema que é bom, que é trazer essa consciência para as pessoas. Então, o Brasil bateu o índice de quase 4 mil mortes num dia. Então, assim, sem querer fazer um alarde disso, e os Estados Unidos bateu quase 600 pessoas. É alguma coisa por aí, uma estatística. Né? Os países da Europa, lá, uma média de 400 mortes dia, e o Brasil conseguiu bater 3 mil e tanto. Esses índices acontecem por quê? Será que são... Por que está acontecendo isso aqui? Sem entrar em outras questões, uma coisa é simples, a população está doente. Nossa população é adoentada. A nossa população tem sintoma, o tempo todo tem sintoma. E aí a gente pode pegar de índice histórico e encontrar sintomas emocionais, o medo na gente. É uma população que teve a libertação do escravo há pouco tempo. Então a gente pode entrar enveredar por muita coisa. Mas o assunto nosso aqui tem dois aspectos. Um é que a do Terra caiu como uma identificação natural com o trabalho que a gente foi encomendado, e à medida que o do Terra se abriu para a gente, foi abrindo as portas, foi indicando, porque a gente só funciona com indicações do alto, né? Seja as pessoas como queiram chamar isso, a gente tem uma guiança, e essa nossa guiança é uma hierarquia que vai nos dizendo, ó, vai por aí. E então a gente tem um respaldo de estar trabalhando com a Terra com muito critério, porque para que a gente não deixe em nenhum momento a coisa fugir do que é ser, que é o encontro de estar trabalhando com a preservação da natureza, que está trabalhando com alimentos, com produtos orgânicos, produtos que venham a ter uma dignidade junto à terra, né, junto à forma de chegar para a gente, a pureza com que chega na gente. E outra coisa, isso é sensorial. A gente experimenta isso. Eu já conhecia óleo essencial há muito tempo,
fazia uso de óleo essencial, mas não como uma coisa muito constante. E hoje a gente faz uso direto, porque veio essa força, esse impulso do Terra e dos óleos essenciais do Terra no trabalho da gente. Então, ele hoje é parte do Bem Cuidar, como nós somos parte do Luz da Terra, somos parte do Terra. Então, é uma questão assim. A palavra originalmente cura, a origem da palavra, as pessoas levam muito para um lado errado. Cura significa, a origem da palavra significa cuidado. Então, cura não significa sanar qualquer tipo de coisa, significa cuidar. E a gente, quando tem a bênção de se encontrar com algo tão divino, e eu tenho um tópico aqui que eu digo o seguinte: os óleos essenciais do Terra são anjos, são hierarquias criadoras, agindo na natureza, atualmente por intermédio de nós. Mas elas não vêm à toa. Coincidentemente ou não, o Brasil é um dos países dentro do Terra emergentes e tem esses índices de mortandade que nós estamos vivendo agora por conta de um vírus que encontra uma população doente. Encontra uma população doente, o vírus vai pegar mais do que encontrar uma população mais saudável. Então, o que a gente tem que fazer para que os óleos essenciais possam fazer o trabalho dele no planeta? O que nós que não fomos, a gente vai inverter o processo, nós fomos escolhidos pelos óleos essenciais para fazer esse trabalho. Nós fomos escolhidos por essas hierarquias de anjos, arcanjos, essas hierarquias divinas que agem pelo reino vegetal por intermédio dos óleos essenciais, que são a essência pura do reino vegetal. Então, o que a gente pode fazer para facilitar esse trabalho? E começa em nós. O exemplo começa em nós. O exemplo começa em a gente fazer e a gente querer para as pessoas aquilo que a gente faz com a gente. E não ser uma coisa que a gente desejar e mostrar para alguém, porque na nossa convivência com o do Terra, a gente já compreendeu que se tem uma coisa que funciona, são os exemplos. Então, quando a pessoa vai fazer uma live e ela traz exemplos de experiências, de coisas que aconteceram, ela fica muito mais rica, porque ela faz o quê? Ela faz tocar o coração da gente. Não é uma coisa que está só dentro da razão. É uma mistura da razão com o coração. É assim, quando você chega uma pessoa e você diz para ela fazer alguma coisa, eu quero emagrecer. Aí você faz uso do óleo do limão, você troca o seu sal, come um sal que é carreador, que não retém líquido, faz isso, dá toda uma coisa. Aí a pessoa chega e, no fundo, ela está satisfeita com o dia a dia dela. Ela quer emagrecer só quando ela vai botar uma roupinha de vez em quando que vai sair. Essa pessoa não vai mudar nada, ela não vai incorporar e não vai introjetar, porque ela não tem aquilo sentido. Agora, se chega uma pessoa e diz assim, eu gostaria de emagrecer e tal, o que aconteceu na sua vida? Você pergunta lá, ela acabou de se separar, brigou com o namorado, o médico disse para ela que se ela não emagrecer, ela vai ficar doente, deu um susto nela. Essa pessoa, quando toma qualquer coisa, funciona, que é uma maravilha. E ela, o que ela faz? Ela está agindo junto com os olhos, ela está agindo junto com a medida, com o estilo de vida que ela está querendo mudar. Ela percebeu dentro e não só fora, percebeu com o coração e com a mente que ela precisa mudar. Então, ela começa a ajudar a si mesma, ajudando a ação do que ela está fazendo. E eu acho que, mais do que nunca, hoje, a gente precisa ter uma pegada ecológica, a gente precisa ter uma pegada, uma atitude preservacionista. Digo mais ainda, a gente tem que ter uma atitude muito criativa, usar muito a criatividade para sair, porque é a única saída que a gente tem do marasmo que estão nos colocando e nos prendendo, com pouca flexibilidade de opções de vida, fique em casa, e aquela coisa toda que está rolando aí, é uma forma de assustar, de jogar o medo. O medo é uma coisa assim, o medo é uma coisa que a gente vem convivendo com ele o tempo todo. A gente já deveria ter apresentado. É um dos maiores
parentes que a gente tem é o medo. A gente já, desde pequenininho, quando a gente começa a ter os primeiros vislumbre de percepção, a gente começa a ter esse sistema de medo. Aí é o monstro, é a sombra, o bicho-papão, o boi da cara preta, e daí as cantigas de criança são todas assustadoras, né? Se você for analisar a letra delas, né? O anel que tu me teve era vidro se quebrou, o amor que tu me tinhas era pouco se acabou. É tudo assim, é tudo coisa pesada. Então, a cultura do medo vai sendo imposta na gente desde quando a gente era puro, e a gente vai vivendo com medo e vai trocando esses medos. Né? O que vai acontecendo? Aí vem o Covid, vem o medo vem, as crenças limitantes. Esse é um aspecto que a Eliana puxou aqui, que se eu estiver falando muito, Vivi, você Não, eu pode estou dar um grito. acompanhando. Até enquanto você já puxa para a próxima linha de raciocínio, eu queria até acrescentar com relação a isso, porque o que a gente percebe também, Marcos, é que as pessoas ainda têm essa busca pela pílula mágica, né? Elas ainda esperam que algo, apenas um fator, venha resolver todo o contexto. E às vezes, dentro do próprio mundo dos óleos essenciais, a gente percebe isso, que a pessoa às vezes deposita as fichas todas somente no óleo. E aí é que eu acho que está também essa visão que precisa ser muito mais ampla. Quando a gente fala do próprio uso dos óleos essenciais, a gente parte do princípio que não é apenas usar os óleos essenciais. Com a doTERRA, a gente fala justamente isso. Não só pratique óleos essenciais, que a gente coloca no nosso cotidiano, a gente faz justamente o uso constante, né? Mas a gente tem sempre uma busca. A própria doTERRA nos traz essa visão, que ela também estimula muito isso. E aí é que eu acho que vai muito de acordo com o que vocês pensam para o dia a dia e o que eu também compartilho da mesma linha de pensamento, que é, na verdade, uma busca por um novo estilo de vida. É muito mais do que apenas só usar o óleo essencial. Se você não tem uma E abrangência, a questão do relacionamento é importante, porque tem o cuidado aí que você tem que ter. O acompanhamento não é só chegar e jogar uma informação. Isso aí médico faz. Joga uma informação mal dada e deixa a pessoa abandonada depois. É interessante que quando a gente traz uma coisa que a gente acha importante para uma pessoa, a gente fica, é igual um grande presente que a gente dá para um ser, a gente fica querendo saber se essa pessoa realmente vai usar, né? a gente fica com vontade de acompanhar se ela usou aquela coisa que a gente deu. Então, quando a gente leva o produto, a gente tem que dar o suporte para que a pessoa, porque se a gente sente de verdade, se aquilo me tocou na gente de verdade, a gente tem que fazer isso. A gente tem que estar oferecendo. Então, tem essa questão, a questão de ser um relacionamento, de você estar cuidando dos upliners, né? Os downlines, a gente está cuidando, uma ideia assim, na do Terra, que encontrou bem a questão do bem cuidar, né? Também, né? Que a gente encontrou um pouco. Mas o que acontece, Vivi? Você deu um exemplo aí de uma coisa, e se você observar, quando você estava quando você fica mal hoje, você procura alguma coisa paliativa, rápida. Abrir a porta do armário do banheiro e encontrar alguma coisa que vai sanar aquela dor que eu fiz. Eu ataquei meu fígado, eu comi demais, etc. Fiquei com aquela sequela, agora eu quero alguma coisa que vai... Essa coisa pode sanar, aparentemente, mas o que ela vai fazer? Ela vai empurrar aquele problema para outro lugar. Isso. Então, esse tapar buraco aí vai gerar sujeira, vai continuar ali em outro lugar. O que a gente faz quando a gente nasce, quando é bebê? A gente tem um incômodo, o que a gente faz? A gente chora e aí aparece alguém que cuida da gente e sana aquele problema da gente. Então, na verdade, a gente continua, há uma visão espiritual que diz que o homem continua na infância, ele não cresceu, ele não passou da primeira infância. Então, a gente vai repetindo. Conforme a gente vai sendo atendido, gerando essas zonas de conforto desde pequeno, a nossa cognição ela vai formando junto com essas medidas e vai formando as crenças limitantes, que são os hábitos que vão nos sendo passados, que vão nos saciando e nos dando prazer, mas também são aqueles que vão gerar nossas doenças no futuro. Sim. Porque foram hábitos que foram misturados de muito tempo atrás
apoiados por uma mídia consumista que precisa fazer você comprar. Então, dizem para você que uma coisa que é ruim, que vai te matar muito mais do que te ajudar, é boa, e aí a gente vai fazendo, vivendo disso, né? E E a a gente gente vai vai assimilando, incorporando né? isso. E vai ficando aquela coisa confortável, aquele prazer aparente, que uma hora ou outra vai trazer uma consequência, esse prazer aparente vai limitando a gente. A gente vai ficando limitado mesmo. E, inclusive, tem momentos em que a gente se recusa ao novo. A gente vai caindo dentro de rotinas, e essas rotinas são prisões. Porque quem tem rotina não tem criatividade. A criatividade, ela E desce. revoluciona a rotina, ela Uhum. tira você da rotina. E Isso. o mundo carece de criatividade, principalmente nesses momentos. Esses momentos agora está todo mundo gritando: papai me salva, Deus socorro, e a gente não está se reinventando. A gente não está percebendo o que está por trás disso tudo, né? E o óleo essencial, ele vai pedir da gente isso. Vai pedir mudança de estilo de vida, vai Uhum. pedir essa mudança dentro da gente. Não adianta a gente pensar que ele vai chegar ali dentro e vai funcionar como remédio, entendeu? Não é de Vai pirona, ser pirula não mágica. entendeu? Ele não é isso. Muito pelo contrário, ele vai te ajudar a sair disso, sair dessa Uhum. matriz que a gente está colocado por vários motivos, né? Por um movimento social, civilizatório que nos encontramos, que adoeceu o planeta e a gente, como célula planetária, está doente também. E a gente pode fazer a nossa parte ajudando junto com os óleos essenciais. Eu acho que os óleos essenciais, eles são muito mais do que uma ferramenta. Eles são, de fato, coisas divinas agindo junto com a gente. E não Uhum. por acaso eles crescem num lugar onde se precisa muito, onde a população está muito doente. Não por acaso ele está no planeta como um todo crescendo, como empresa, porque ele está chegando na hora certa, no momento Uhum. certo e em que a gente precisa muito deles. E eu acho que a gente precisa rever as nossas posturas de acomodação e de rotinas, porque senão a gente vira caça e nunca vai ser o caçador. A gente vai ser Uhum. sempre a caça. Aqui que é a caça? É aquela que alguém observa a sua rotina e depois que descobre sua rotina te pega. E você vira presa fácil dos Sim. outros, de tudo que há de ruim. Vira presa fácil, inclusive, do astral ruim, dos Uhum. pensamentos ruins, das emoções ruins. A gente, porque está tudo estruturado para a gente não ter criatividade, para a gente ficar letárgico, para a gente ficar. E aí é fundamental quando a gente, no nosso trabalho, a alimentação, o nosso dia a dia, as coisas que a gente coloca para dentro da gente, os hábitos que a gente tem, eles vão ser fundamentais para trabalhar junto com os óleos essenciais. Porque senão você fica fazendo uma coisa e, por outro lado, fazendo outra. E achando que o óleo essencial é responsável ou pelo não efeito ou pelo problema que possa estar gerando. E é importante a gente ter alguns toquezinhos que eu acho que seriam importantes. Eu não sei se a Eliana quer falar um pouco, mas alguns toquezinhos que a gente queria poder passar para as pessoas hoje aqui. Sim. Inclusive, a gente vai mencionar com os óleos essenciais, né? Dentro a gente vai propor uma forma da gente mudar, se de fato a gente quisesse. Se você sofre, se você tem dor de cabeça, se você tem mal-estar, se você tem problemas de saúde, esses sintomas são uma bênção que a sua inteligência corporal está te dando para que você mude. São um alerta, olha, estou te dando um toque, você precisa mudar. Você precisa quebrar sua rotina, porque senão você não vai resolver o problema. Uhum. Remédio remedia, não cura. O que vai curar é você descobrir o que está gerando a doença e trocar a forma de se relacionar com isso. Às vezes diminuindo, às vezes cortando. E, acima de tudo, eu acho, Viviane, descobrindo formas alegres, bacanas, felizes de estar fazendo isso, né? Uhum. Uma coisa, Eu por costumo exemplo, que eu dizer até, coloquei aqui, Marcos, porque se a gente parar para pensar que nesse momento nós estamos sendo levados justamente para esse momento de reflexão.
esse ponto que você colocou aí é muito importante quando você entende o seguinte, eu entendo assim que o corpo ele vai te dando sussurros. Eu sempre digo isso, ele vai te dando pequenos sinais. Se você está atento a isso, você, opa, deixa eu mudar a rota aqui, porque para o caminho que eu estou indo não vai ser uma coisa legal para mim. Né? Já está me sinalizando de que algo está em desequilíbrio, algo não está como deveria estar. Mas normalmente, se a pessoa não está atenta, e o que você disse da própria intenção de nos distrair é justamente para a gente fique anestesiado e não perceba, inclusive, esses pequenos sinais que o próprio corpo nos dá, em todos os sentidos, né? Não só na parte física, mas na mental, na emocional, inclusive na espiritual. Todas essas energias vão nos mostrando que algo está fora. Só que é muito sutil inicialmente. E aí, quando você não percebe e realmente coloca a sujeirinha por debaixo do tapete, que a gente fala, e aí esse sussurro vai aumentando, né? Aquele tom vai Virando aumentando, e grito. chega uma hora que o corpo grita. E quando ele grita, é a hora que você realmente tem que parar, porque não tem mais jeito de continuar do jeito que estava. Então é aquela história, ou você vai pelo amor, que é pelo sussurro, ou você vai pela dor, que é quando eu grito, né? Então, assim, a gente ter essa percepção é muito importante, né? Só que o que, que acontece? Quando você vai pela dor, você não transforma. Você gera em você uma mágoa. Entende? Olha como que é a importância do Ho Oponopono na história. Porque gera em Sim, você uma mágoa, porque você não transformou aquilo. A dádiva do ser humano é o pensamento para poder comandar. A vontade dele é que tem que promover as transformações. Então, quando você faz isso, você transforma. Quando você vai pelo amor. Quando você vai pelo caminho realmente. Vou fazer isso. Você quer ver uma coisa? A gente, quando virou vegetariano, a gente virou vegetariano, depois trouxemos cultura para os nossos filhos, eles eram pequenos ainda, e mostramos para eles o que, que acontecia, etc. Mas primeiro nós fizemos em nós. E depois fomos passando cultura, informando a realidade do que acontece e tal. O que, que aconteceu aí? A gente hoje tem neto, qualquer dia desse a gente vai virar bisavô, não duvido nada, entendeu? Porque a gente já tem neto de 17 anos, e a gente, tudo vegetariano, tudo não bota um bicho, não come bicho. E são pessoas extremamente saudáveis, extremamente bem com a vida, não tomam remédios, não tem. Ao contrário, são usuários de óleos essenciais. E a gente. Mas a gente tem que fazer na gente primeiro. Então, isso mostra para a gente que é a atitude em nós que tem que fazer. Sem querer quebrar aqui, eu vou fazer um exemplo rapidinho. Estou dando um livro maravilhoso sobre o Ho Oponopono. É o sim. cara lá que fazia, ele era um psiquiatra que curava no hospital todinho, e ele curava tudinho com o Ho Oponopono, mas ele curava as pessoas sem nem um pouco falar com as pessoas. Ele fazia o Ho Oponopono para ele. Então, ele pegava o sintoma das pessoas e entendia como se ele tivesse o sintoma. Então, ele fazia um Ho Oponopono interno e o hospital todo começou a se ficar curado por intermédio dele, se trabalhando nele o sintoma. Então, você vê qual é a importância disso. Aí eu entro num outro detalhe, que a gente usar os óleos essenciais. A gente Sim. conviver com os óleos essenciais, porque ele vai falar junto com a gente vai vibrar, a gente vai inalar os óleos essenciais. A gente vai estar falando com sentimento, com amor, com coração. E a mente da gente tem que ser a que estrutura as coisas. Mas eu até peguei uma expressão hoje do guru, que ele falou o seguinte, que a nossa mente não seja um impedimento na nossa vida. Então, a gente tem que entender isso, essa coisa toda das crenças limitantes, dos hábitos que a gente pegou do nosso pai, que foi muito gostosinho quando a nossa mãe nos fazia uma comidinha gostosa e curava aquilo. Mas aí, de repente, as coisas mudam. As indicações mudam. As indicações, os dados médicos mostram que doença por hereditariedade ou por genética não chega a 1%. Na verdade, as doenças nossas são hábitos que a gente adquiriu de outros, que nasceram em outras épocas, que comiam, até a lavagem do corpo era outra, não tinha antibiótico na comida dos animais. Então, as pessoas têm que entender que
as coisas mudam e a gente precisa A mudar. própria epigenética, né, o Marcos, veio para mostrar isso. Isso, Né? Graças isso. a Deus, vem o próprio conhecimento da ciência já esclarecendo isso, porque a epigenética mostra justamente isso, né? Ela quebra com essas características somente que você fique justificando que só porque você pode ter tal Uhum. problema porque a mãe teve, a avó teve e tal, que sempre está nas suas mãos também modificar isso. Isso pode ser Uhum. alterado, né? E os óleos essenciais, Agora, inclusive, têm muito auxílio nessa reprogramação do próprio DNA, né? A gente tem vários artigos científicos que sim, trabalham isso sim, sim. claramente. Eu faço uso de DDR Prime direto, entende? É uma das coisas que eu faço até pela idade, por ter tido maus hábitos durante a minha vida toda. Para prevenir, né? Então, é Sim. um, por exemplo, que eu aconselho as pessoas, né? Agora, deixa eu falar uma coisa que é muito interessante, porque aqui o que acontece? A questão da genética funcionando em termos sociais, civilizatórios. Olha o que são chamadas na medicina hoje as doenças, são doenças que pegam o corpo todo. Tem um nome disso daí. As Bom, psicossomáticas? são as. Não são psicossomáticas, são de geração, de momento. As doenças como que mais existem hoje, né? E que pegam o corpo todo. Que é o quê? A diabetes, a pressão alta, o pânico, o medo. E se você for olhar bem, os hábitos que nos passaram e que foram passados e descobertos por motivos X, e hoje em dia ficaram incorporados e a gente faz tudo em excesso. Comer pão todo dia. Né? Assim, eu não vou nem entrar em detalhes especificamente sobre a farinha agora, nesse momento, seria importante que a gente fizesse uma reflexão quanto aos refinados como um todo, mas, por exemplo, o açúcar, né? Em tudo. Então, aquela coisa, o docinho mexe no emocional da gente direto. Né? Elas são doenças sistêmicas. O que é a doença sistêmica, se não a doença do sistema econômico? Né? Então, o que está acontecendo com as crianças hoje? Elas estão nascendo diabéticas. Isso já é uma mudança para o DNA humano planetário, já é uma mudança. As crianças estão vindo com intolerância a glúten, intolerância à lactose, né? Porque a gente faz uso de mais de uma coisa que ela, em algum momento, poderia ter sido usada com menos quantidade, mas isso daí ficou incorporado. Aí vem a mídia junto, né? Porque aquela mídia faz aquele primeiro pelo rádio, depois pela TV, bombardeia essas coisas e aquilo ali vai ficando. Você toda hora come aquilo. Sentiu fome, apareceu um queijo lá, eu vou comer queijo. Quando eu for ver, eu como queijo pra caramba. E tenho sequelas de comer muito queijo. Não é nem que o queijo que eu como seja o problema ou não. Mas o problema se torna já porque eu sou fruto da manipulação externa da mídia dentro da gente. A mídia vai dentro da casa da gente. A mídia está no mundo junto com a gente. Ou a gente aprende a conviver com ela, ou a gente aprende a falar de trás de uma câmera, entende? Que é aquela coisa toda assim, eu não sei falar com a câmera, não sei. Ou a gente aprende a lidar com isso e exerce o nosso poder de ser o dominador disso e não o dominado disso. Porque o problema não está no externo. O problema está na tua consciência. O problema está na tua capacidade de expansão e de se libertar das rotinas que são impostas. Então, sempre desconfiem das suas rotinas. Não que as rotinas, em alguns momentos, eu vou falar, não é nem rotina, o que é bom é ritmo. Mas eu vou falar assim, desconfia sempre delas. Quando uma coisa está muito, quando você se percebe, você está usando demais aquela coisa. Né? Aí você está querendo aquilo o tempo todo, porque se aquilo me passa prazer, chocolate me dá prazer na boca. Então, mas eu não posso ficar o tempo todo comendo chocolate. Sim, E qual é a sim. minha capacidade de suportar isso? Então, é preciso que a gente ajude isso. Daí eu já entro em algumas dicas. Assim, é importante que a gente entenda o seguinte. Vamos pegar o exemplo do chocolate. O chocolate, a gente quando come muito chocolate, o que a gente sente depois? Senão um estado de impossibilidade de fazer qualquer coisa. Você não tem energia para fazer nada. Quando você come muito, Quando ou come quando muito. você tem, quando Uhum. você se alimenta de coisa pesada, você fica impossível de realizar alguma coisa. Você não tem poder pessoal.
você não tem É energia letárgico, para né? mobilidade. E você fica sentado num estado que qualquer pessoa bota, você está no estado hipnótico. Qualquer coisa que lhe mostrar, ele vai entrar em você ali. E vai ficar aquilo ali gravado. É fácil botar algo na sua cabeça. Então, porque você está completamente completamente receptivo. Você não tem capacidade de analisar nada, de botar ação em coisa nenhuma. E aí você é uma vítima. Você já está no estado de vítima. Fácil de qualquer coisa entrar em você. É importante que a gente entenda isso, porque, Viviane, eu sempre digo para as pessoas assim, a mudança, a migração alimentar, a migração de hábitos, quaisquer que sejam, começar a caminhar, você caminha, eu caminho, você sabe como é isso, entendeu? Na hora de sair para caminhar, é sempre um problemão, assim, porra, hoje, será que dá para eu deixar para amanhã? A gente sempre começa, sabe? O exemplo disso é a Bíblia, né? A Bíblia, a gente olha aquele livrão e fala assim, um dia eu vou ler isso aí, né? Amanhã eu começo, né? Quando a gente olha o tamanho dela, né? Mas é Sim. legal, a gente vai empurrando. Então, só que a gente vai e caminha. E aí, quando a gente se pega no caminho, a gente começa a sentir uma coisa tão boa, né? Toda aquela cheira um hortelã-pimenta Isso que eu que ia falar. tira do estado letárgico e bota o pé na estrada e vai fazer sua caminhada, exercício aeróbico, ele vai ajudar você a oxigenar seu corpo. Já vai aqui uma dica, evita 300 doenças. Organismo oxigenado, organismo que respira muito e bem. A pessoa Uhum. que respira pouco, que tem hábitos sedentários, e eu digo assim, é o importante o ritmo aí. Né? Aí é importante o ritmo. E fazer, limpar a casa, dá uma olhadinha no que está sendo feito, come um negocinho aqui, volta para a faxina. Isso não é exercício aeróbico, isso não oxigena o organismo. Né? Uhum. Assim como levantar peso também não oxigena o organismo. Tem sua importância muscular, mas é uma outra história. Então, já entra aqui uma dica da gente sair e passar a entender que nós precisamos ter o organismo oxigenado. E não custa nada exercício aeróbico, não custa nada a gente fazer uso direto do hortelã-pimenta para que as nossas vias respiratórias estejam fluidas. Mas é Uhum. importante entender também que não há fluidez em corpo intoxicado. Então, fica uma outra dica aqui: o limão siciliano. Então, esses três óleos básicos, eu respeito muito isso, porque eu acho que eles são. É a é, trilogia. a- a- eles mostram exatamente, né? É a Santíssima Trindade. Eles vão mostrar para a gente o que a gente pode fazer no convívio com ele, ou convivendo com eles já vão mostrar ou abrir o caminho para você crescer, para entender a sutileza dos outros olhos. Então, eles vão ali te ajudar a abrir canais. Né? O lavanda francesa, pelo lado emocional mesmo, né? Assim, ele vai funcionar como peraí, devagar, não se estressa, não acalme-se. Não é nem que você não tenha medo, não é nem que você não tenha problemas e nem que você tenha que encará-los. É acalma, né? Porque não adianta você sair esperneando, nem gritando, nem porque isso não vai resolver nada. E nem culpando Deus e o mundo, porque quem vai ter que resolver é você mesmo. Sim, Então, da onde veio o problema, não importa. Mas se você observou e incorporou, o problema agora é seu. Então, uma coisa que a gente tem que estar fazendo é isso. Olhando, fazendo uso desses três olhos. Um para ajudar a gente a respirar, ajudar também na parte alimentar, né? Porque o hortelã-pimenta é fundamental para questões digestivas. É digestiva. impressionante. Uma gota num copo de água, como que você desembola coisas que estão ali. Uhum. Às vezes que não desceram legais, porque a gente já vai chegando numa idade e não pode fazer misturas que a gente fazia quando jovem. Quando é Sim, jovem, a gente encara, embola tudo, vai para o pratão, mistura. Depois a gente começa a ficar, digamos mais assim, vai ficando mais seletivo, né? Você vai, sofisticado, vai te levando mais para o seletivo. seletivo. Pois é. E aí a gente tem que entender isso, Amarra, né? que se a gente quer ficar com hábitos grosseiros enquanto vai ficando mais velho, isso é um impedimento, isso é uma briga, vai ter hora que o corpo vai gritar. Né? Então é Sim. importante abrir isso. É, e o tempo todo a gente tem que ter alguns hábitos que eu não quero deixar de falar disso aqui, Viviane. As doenças sistêmicas. A gente tem que entender o que é que está sendo dito
a gente tem que olhar, fazer um olhar simbólico para esse momento que a gente vem vivendo. É muito mais do que Covid, se morre por obesidade. A obesidade mata mais do que qualquer coisa, do que até a fome no planeta. Que, aliás, é um absurdo a gente morrer por obesidade enquanto há tanta fome no planeta, tanta gente sem o que comer e a gente morrer por obesidade. É importante a gente, quando se relacionar conversar com Deus, a gente botar isso à vista, né? Porque que eu estou, né? Por que o problema da obesidade? Tem mais de um. Tem gente que é obesa e come muito pouco, mas é porque está comendo comida. Comida é qualquer coisa que eu pegar. Isso aqui pode ser comida para mim. Eu posso pegar uma caneta e comer. Agora, alimento é uma outra história. Alimento é o que vai repercutir em você. Então, aqui fica uma dica. As coisas boas são as mais baratas que estão no supermercado. São as verduras, legumes, vegetais, frutas. Ainda que com todo o agrotóxico do mundo, que estão aqui no Brasil, hoje é o maior... o agrotóxico hoje gera 30% das doenças, é responsável por 30%. São dados científicos, eu não estou tirando isso do nada. Os problemas que nós temos, a medicina não vai te dizer, mas o que você sente de pânico, medo, pressão alta, é exatamente o que os animais sentem quando vão para o abate. A gente come isso, a gente bota isso para dentro da gente e não tem como não ter, gente. Não tem como não ter. Se você bota a morte, o medo, o sofrimento, né, do bicho para dentro, você está colocando a doença. Eu sou exemplo aqui de que a gente não precisa disso, não só eu, como meus filhos, meus netos e várias gerações de outros amigos que aqui na região dos lagos nós temos muitos, né, pessoas que trabalham com alimentos orgânicos e são pessoas felizes, ativas e estão dentro. Então, tem um olhar amoroso com a natureza para o lado de, ou pelo menos diminuir a alimentação de morte, né? Porque é uma alimentação de morte. E quando a gente está vivo, também falou o guru que você manda para a gente. Eu esqueci o nome dele. Sadhguru. Assim, eu peguei dele, né? Assim, duas coisas ele me inspirou para hoje. Que ele fala o seguinte: quando a gente está vivo, a gente tem que estar vivo. A gente não tem que estar morto, pô. É isso aí. Entende? É a história assim, de você ficar economizando vitalidade, né? Você fica economizando a vitalidade. A vitalidade está aí para. Assim, eu estou cansado, eu preciso de férias. São conceitos errados, gente. Se você faz as coisas com amor incondicional, a gente não precisa tirar férias, a gente é feliz no que faz, o nosso ato é ter vontade de fazer. O que eu estou falando para vocês, eu falo com tanto amor, com tanta vontade, porque está muito embasado nisso. Eu tenho muito amor pelos animaizinhos, pelos boizinhos que choram, que sofrem, né? Então, quando a gente fala dessas coisas, a gente está falando que eu também tenho amor pelo ser que está doente, porque está pegando o sofrimento deles e botando para dentro de si mesmo. E aí você pega e toma um óleo essencial que vai encontrar suas artérias, suas veias completamente entupidas ou dificultas. Com uma alimentação difícil, eu normalmente, quando passo para as pessoas os óleos essenciais, elas me perguntam, mas quando que eu devo fazer isso? Depois da comida, eu falo assim, depois da comida você não deve nem beber água. Você deve dar um tempo, passar pelo menos uma hora, porque ensinaram para a gente, quando você senta num restaurante, vai num lugar, a pessoa vai beber o quê? Eu falei assim, eu vou beber nada. Então, quando eu falo não vou beber nada, eu já quebro, o cara já fica olhando para mim assim, como assim não vai beber nada? Eu não vou beber nada, eu não bebo junto com a comida, entendeu? Então, aí o que acontece? A minha digestão é ótima, porque a minha digestão é rápida, é ótima, porque quando você empurra a comida, você sacrifica todo o processo que os gases têm que fazer, que os ácidos precisam fazer. Tem um tempo para isso acontecer e vai viciando, inclusive, o corpo a empurrar. Aí depois o teu corpo te cobra. Mas isso são coisas que você muda em 3, 4 dias. Parou de beber Inclusive, esses hábitos nocivos, né, Marcos, é que fazem com que dificulte o trabalho dos óleos essenciais. Então, quando você vai realmente sobrecarregando o seu próprio corpo, os óleos essenciais chegam lá com toda a potência deles para poder te auxiliar. Mas quando eu comecei a live falando justamente isso, né? Ou você pode facilitar esse movimento, ou você pode embarrear, você pode bloquear
né? E tornar isso muito mais difícil o trabalho dos óleos essenciais no seu próprio organismo. Claro. Então, quanto mais você tem essa Então, consciência, você começa a facilitar isso, você entra em parceria com os óleos para cuidar do seu próprio bem-estar. Então, na tá. verdade, quando essa temática de que o que os óleos essenciais esperam de nós, eles esperam que a gente faça a nossa parte, para que eles possam fazer a Lógico, parte deles, né? lógico. Inclusive, eu queria pedir para as pessoas que elas orassem por mim, entendeu? Porque eu estou fazendo uma vibração muito grande para ganhar na loteria. Eu vou precisar, vou ajudar todo mundo, viu? Eu me comprometo aqui. Eu só preciso jogar. Eu não jogo, então vai ser meio difícil de eu ganhar na loteria. É a mesma coisa. Então, eu quero ficar bom, eu quero ser saudável, feliz e tal, mas eu preciso fazer alguma coisa, gente. O mínimo, o básico a gente precisa fazer. Eu digo muito para as pessoas para elas usarem os óleos essenciais em momentos em que estão um pouco distantes, nos intervalos de alimentação. Porque ele encontrando um campo mais livre, ele vai ter uma ação muito maior, principalmente na absorção que a gente tem do uso de tomar ele. Não é o caso, por exemplo, no uso de tópico nem do uso aromático. Aí Sim. eu acho que o aromático ele entra de uma forma de qualquer jeito, estando com o estômago vazio, mas a parte do que a gente toma, dos óleos essenciais, eu acho fundamental a gente prestar, ajudar nesse sentido. Existem outras coisas que são importantes para a gente ajudar isso. A gente cuidar do nosso sono. É outra dica que eu não queria, que eu acho fundamental da gente cuidar disso. É importante que você tenha um sono reparador. E o sono reparador nem sempre tem a ver com a quantidade de horas com que você dorme. Tem A pessoas que qualidade. precisam de menos tempo para dormir, talvez a qualidade de sono delas esteja sendo melhor. Tem pessoas que precisam de uma quantidade maior de sono, talvez até tem que se avaliar a qualidade de sono. Mas aqui vai ficar uma outra dica que é fundamental para pessoas que estão sofrendo problema de refluxo, ronco, dor de cabeça, acordar 2, 3 horas da manhã, dor de garganta no dia seguinte, essas coisas todas são curáveis e oriundas de um péssimo hábito e de a gente comer perto da hora de dormir. Como disse o Guru, hoje é uma fala que eu já tenho há muito tempo também, vem de encontro, na hora que a gente vai dormir, o nosso corpo precisa morrer. Ali a hora de morrer. Ali não é a hora de estar vivo. Ali é a hora de morrer. Porque a gente libera a nossa parte psíquica e ela não se solta se a gente tiver com uma parte, com o corpo, se ela tiver que Exato. ficar de guarda para o corpo. Então, não tem muito esse critério de que horas que eu preciso parar de comer. É importante que na hora que a gente vá dormir, eu, em geral, 3, 4 horas antes de dormir, não comer nada. Pode ser um chazinho para aquela pessoa que está migrando, criando hábitos novos, um chazinho, claro que sem açúcar, né? Não vou, o meu conselho para as pessoas é que tirem açúcar da vida, né? Principalmente o refinado, assim como o sal refinado. Aqui fica uma dica: o sal marinho integral, puro, orgânico, sem interferência química, ele além de ter 84 a 90 sais minerais, ele ajuda na não retenção de líquido. Então, o homem transforma ele em cloreto de sódio. O cloreto de sódio retém o líquido. Quando a gente come uma coisa com sal comum, a gente começa o nosso organismo, nossas artérias, o coração a bombar forte, as artérias a fazer um esforço danado para esse alimento processar. Ele não processa direito, a gente engorda, fica cheio de sede, aí bota o açúcar para cima, e o que é tudo errado. No fundo, se você fizer uso do sal, aí o médico diz assim: não coma sal. E nada tem a quantidade de sais minerais que tem o sal de verdade que Deus fez, que a natureza fez. E aí o cara corta o sal, é um problema sério. Aparecem pessoas ali com um monte de problema porque não tem os sais minerais que o sal de verdade pode fornecer. Então, troque o sal na sua vida. Sai desse negócio de sal rosa também, porque sal do Himalaia é muito difícil de chegar, Muito principalmente difícil. aqui As no pessoas Brasil. O caem sal do muito Himalaia nessa é caríssimo. enganação, né? Esse sal rosa vem do Paquistão, é um sal totalmente adulterado. Tem sal rosa de todo tipo, viu? De Com tudo quanto é lugar. corante, Então, pois várias cores. procure o sal marinho integral sem iodo artificial, ok? A Sem, gente tem não uma iodado. fonte tão fantástica disso no Brasil mesmo, para que buscar fora, né, Marcos?
Pois é, aqui no Brasil a gente tem o nosso sal como um todo está vindo de Mossoró. E como ele sai de lá que é o problema, né? Porque botaram aí para mexer. O homem mexe na natureza. E aí, quando ele mexe na natureza, ele já sabe o que, que ele quer gerar em você. Então, precisa Sim. ficar gerando doença porque você precisa comprar remédio. Entende? Então, é complicado. Eu não quero entrar nessa parte porque eu prefiro dar dica de como ajudar os olhos aqui. No caso, por exemplo, o salmarinho já fica aqui uma dica. A questão do sono é fundamental, de não ir dormir com coisa fazendo digestão. Beber água, tudo bem, beber água bacana, não muito, porque senão você fica acordando para fazer xixi, mas sempre estar hidratado, para que aí a pressão não vai ficar desregulada para quem sobe, para quem desce, a pressão vai ficar. Então, está sempre bem hidratado. Aliás, beber água nunca em cima de comida, tá? Beber água sempre, depois de uma caminhada, beba bastante água, de preferência água boa. A gente mora num lugar com muita água boa e beber bastante água é uma grande dica. E a água ajuda muito os óleos essenciais. Você sabe muito bem disso. A água vai fazer, ela vai potencializar a ação dos óleos essenciais no organismo da gente. Tenha sempre Inclusive, muito. porque você está tocando num ponto importante aí com relação à água, que principalmente quando nós fazemos o uso interno, a gente sabe que não só o limão siciliano, o grape, outros óleos, os óleos essenciais como um todo, eles promovem uma ação detox. E nessa liberação de toxinas do organismo, existe uma sobrecarga renal, porque essa eliminação de toxina, normalmente Uhum, ela vai uhum, pelos rins. Então, você precisa ter a uhum, consciência disso para facilitar o trabalho do rim, drenando com mais uhum. água, porque senão fica um trabalho mais difícil para o próprio rim. É mais uma coisa que a gente pode falar que o óleo essencial espera de nós. Quando fizer o uso deles, aumente o consumo de água para poder facilitar o processo também, Mas né? o melhor facilidade para os rins ainda continua sendo a gente não enfiar coisa tóxica para dentro da gente. Sim, Aí que vem o problema. Aquele monte de plástico, aquelas coisas que pegam fogo, bolacha, aquelas cheetos, essas coisas que a gente come, ketchups da vida, essas coisas elas viciam a gente pela mucosa. Então, sim. o açúcar refinado, por exemplo, então depois você não consegue sentir o paladar direito das coisas se não botar eles junto. Então, eles já são viciantes por isso. O próprio Então, o que, glutamato que a gente. monossódico, né? Que é Isso, exatamente. veneninho ali que é colocado em tudo que você olhar, tem ali. O É. cloreto de sódio, por exemplo, que é o que transforma o sal puro em cloreto de sódio, ele tem material de limpeza, que é por causa da retenção do líquido. Mas o que, que acontece? Então, a gente não intoxicando o nosso organismo significa que a gente pode ter prazer, por exemplo, poxa, uma fruta bem docinha, uma melancia bem gostosa. Tem muita coisa boa para a gente se alimentar. Eu não vou ficar pegando um por um aqui, mas eu acho que aí, enquanto a gente está nesse processo de despertar, porque, gostem ou não, isso é um processo de despertar. Você está nesse planeta, colocado aqui por uma divindade, que é a tua parte psíquica. Então, Deus está aqui junto com você dentro desse planeta. Então, nós estamos aqui na Terra e estamos no céu ao mesmo tempo. Essa é uma condição de encarnação, uma condição desse momento que nós estamos aqui. Nós temos as partes divinas e temos a parte da Terra, do planeta que a gente está, que nos condiciona a ser organismo. Então, é importante que a gente tenha todo o respeito do mundo por essa condição. É importantíssimo isso. Quando a gente faz uso do óleo essencial com reverência, a gente está fazendo uma facilitação, a maior de todas, que eu acho que é estar no estado de gratidão, em comunhão com os óleos essenciais, sabendo que atrás daquilo ali existe uma inteligência das maiores da natureza. E que é uma inteligência cósmica terrestre. É uma inteligência igual a nós, agindo por intermédio disso. O reino vegetal transmuta a luz para a gente e transforma em prana, transforma em oxigênio sem o qual a gente não respira. O reino vegetal tem uma colaboração com o reino do homem muito grande. Então, o Sol, quer ver uma coisa? Por exemplo, essa entidade, esse ser que é o Sol, a Lua, a natureza, as plantas, elas não param de trabalhar, elas não tiram férias. Elas não têm isso. Já pensou se o Sol for tirar férias? A gente acabou a vida aqui. A nossa vida depende disso. Deus vai tirar férias? Não, não dá, entendeu? Porque ele tem que estar atendendo as nossas orações o tempo todo.
Então, é importante que a gente entenda que por que, que nós aqui, com toda essa bênção, vamos tirar férias? Por que, que nós vamos descansar? Precisamos descansar. Eu estou muito cansado. Está muito cansado, nada. Você está usando sua energia no lugar errado. Sim. Porque senão você Porque não está eu acho que é cansado. justamente isso daí que você falou agora. Porque assim, quando você vem, quando você está fazendo o que você veio para fazer, a própria missão do seu trabalho já te revitaliza. Então você já tem um processo de recarga de energia durante o seu próprio trabalho. Agora, quando você não está fazendo, você está desconectado do que você veio para fazer, aí você sente o esgotamento. Então, se você realmente está esgotado, está cansado, é porque você está fora do seu propósito. Porque quando você está dentro do seu propósito, o seu próprio fluxo ali já vai te revitalizando. Você entra nesse fluxo, né, de ação e não tenha tanta necessidade do descanso, né? Justamente de parar total. É claro que o descanso é necessário, é extremamente importante, como você disse aí, sono reparador, o momento que o corpo precisa. Mas quando você sente o esgotamento, a fadiga mesmo, significa que você está extrapolando ali e está normalmente desconectado do que é para ser feito. Uhum. A, E, na a, verdade, a quando a gente, planta não deixa de florescer justamente por causa disso. Porque ela floresce ela, porque ela veio para florescer e não tira férias. assim, ela cresce, ela floresce, ela busca o sol, busca a luz, ela está trabalhando, ela está gerando oxigênio, de noite ela Tá está o tempo feliz, todo né? trabalhando. Tá E feliz. nós, na verdade, vamos dizer assim, nós viemos aqui para servir. E a alegria de servir, porque a gente sabe muito bem quem bota o primeiro pezinho na espiritualidade, sabe muito bem que quando a gente doa, a gente ganha muito mais. A gente ganha mais. A atitude de ajudar ou de servir, ela traz para a gente muito mais em troca, seja em alegria, felicidade, isenção de problemas, em riqueza material e tudo, não importa. Isso para cada um o que precisa no momento, de acordo com o que ele faz. Então, a gente precisa rever essa questão falsificada de prazer, de alegria, de felicidade. Existem outras. A gente pode mudar um pouco isso. Eu acho que os óleos essenciais podem mudar bastante isso daí, a gente. Então, eu acho que eu vou deixar a Iliana falar um pouco, Já porque tá na hora. eu não sei, já está na O hora? café está acabando e a Eliana não falou nada praticamente aí com a gente hoje. Pois é, Pois é. eu falo demais. Mas Não, mas eu o que sei eu que os ia dois falar falam mais da praticamente. Aí você vai falando junto ali. Ela tá falando através de você também, porque é muito. A mente aí tá muito em simbiose já, né? Tá. Tá. Eu só ia falar mais da nossa rotina mesmo, do limão siciliano pela manhã, quando acorda, em jejum, né? O único óleo que a gente pode usar em jejum é importante para ajudar na desintoxicação, né? Do nosso corpo. Tomar com água morna, melhor ainda, se puder, Inclusive, todo Eliana, dia. perguntaram aqui justamente isso. Deixa eu ver se eu consigo voltar a perguntinha aqui. Porque aqui, ó, a Ana Vitória perguntou isso. Gostaria de saber sobre o jejum, se os óleos essenciais podem quebrar o jejum intermitente. Nunca ouvi falar sobre isso. Responde, por favor, então, Eliana. Então, você pode, o limão, ele não vai quebrar o seu jejum intermitente, né? Você pode tomar, que ele não vai quebrar o seu jejum intermitente e continuar com o seu jejum até meio-dia, que é o como eu faço aqui. Eu faço sempre jejum intermitente, mas eu uso o óleo de limão siciliano todo dia pela manhã, tá? E aí eu aproveito também, ao acordar, eu inalo hortelã-pimenta, porque logo depois que eu faço essa rotina, eu vou andar, caminhar com a minha cadelinha, aí eu vou caminhar, então já o hortelã-pimenta já me ajuda, né, a dar esse up, né, para a gente caminhar. Então, inala 3 vezes profundamente e aí eu ajudo a caminhar. Aí volto, quando eu volto, e às vezes posso ficar com alguma dor na perna ou na coluna, e passo um Deep Blue, que é esse óleo maravilhoso, esse mix de óleos, né? Que para dores também, toda vez que a gente faz exercício, exagera um pouco, né? Aí ele ajuda. E a minha rotina diária, eu boto tangerina, por exemplo, na água para tomar, porque
beber bastante água, principalmente quando usamos os óleos. E não uso os óleos só também para ingerir, nem para inalar. Uso também para limpar a casa, é super importante. Uso, por exemplo, na cozinha, o On Guard, para limpar a bancada da cozinha, né? Que é um ótimo também mix de óleos essenciais maravilhoso para essa parte imunológica, né? Bacteriana. Ele ajuda também quando a gente vai sair para a rua, botar uma gotinha na máscara, por exemplo, é muito bom, né? Quando sai, quando volta. Eu faço também um sprayzinho para levar na rua, porque eu tenho alergia ao álcool gel, então não posso usar álcool gel. Fica tudo descamando, fica coçando meus dedos. Então eu levo um álcoolzinho com um On Guard ou com outros óleos, como cravo, erva doce. Eu faço um mix e faço num vidrinho, spray e levo para a rua. Esse. Já fica Toda na vez que eu saída. mexo com dinheiro e tal, uso ele. Eu vejo muito na praça isso, esse mix. 100% natural, não agressivo, não tóxico. Isso. Posso dar uma resposta sobre o jejum? Pode. O jejum, ele é um pouco maior, a ideia do jejum, ela vai um pouco além da questão de não usar determinadas coisas, né? Assim como o celibato vai mais além um pouco, existe um pouco mais do que isso daí. Então, quando você pergunta assim, se perguntar, os óleos essenciais podem interferir? Eu pergunto, a oração pode interferir? Respirar pode interferir no jejum intermitente? A luz do sol pode interferir no jejum intermitente? Aliás, vejam bem uma coisa, viu, gente? Tomem cuidado com essa coisa de botar coisa na pele para proteger do sol. O sol não faz mal, não. O que faz mal é como está o nosso organismo quando recebe a luz. O organismo intoxicado gera problema com o sol. A pior coisa que existe na face da Terra é a gente tapar o sol da gente. A gente, além de não ganhar vitamina D, a gente vai tampar os poros da gente com esses produtos químicos que ninguém merece, né? O sol não faz mal. Isso é uma mentira que inventaram para vender produtos para a gente. O sol só faz bem. Se nós estivermos mal, qualquer luz vai dar um choque na gente e pode gerar uma doença. Mas aí é porque a gente está focado no mal e maus pensamentos, aquela coisa assim, sabe, quando você está mal, deprimido, a pessoa que está sofrendo depressão, a luz do sol incomoda ela, a claridade incomoda ela, né? Ela está toda amarrada na sombra. Então, a gente tem que entender isso. Eu acho que o jejum ele é uma coisa um pouco maior. E aí o óleo essencial, ele está trazendo, se a gente ouvir isso daqui, levar isso no termo, né? São hierarquias criadoras, são anjos, são arcanjos agindo por intermédio dele, a gente vai entender que eles não atrapalham o jejum da gente. Muito pelo contrário, eles vão ajudar. E um depoimento que eu quero dar é com relação ao shampoo, porque eu sempre tive muito problema com esses shampoos convencionais, tá? Muita coceira na cabeça que eu usava, o cheiro me incomodava, que eu nunca gostei muito de cheiro desses, né? Então eu comecei a usar as suas bases, né, de shampoo, condicionador, e eu posso dizer que meu depoimento é esse, que meu cabelo mudou. Ele começou a crescer de novo, tá lindo, graças a Deus. Né? Tá só crescendo mesmo. Tá crescendo, menino, impressionante. Olha como ele já tá, grandão, tá crescendo. Impressionante, o cabelo não estava crescendo. Pois é, então tá forte, crescendo. Eu uso os óleos essenciais junto com o shampoo, né? Eu uso melaleuca, uso também o limão, o capim-limão, dá um cheiro muito agradável também, no shampoo e no condicionador, né? E a copaíba, que ajuda também, eu uso. Então, aí eu vou variando. Então, eu posso dizer que eu estou muito bem com essa parte de shampoo. Eu acho que o exemplo prático eu convido quem não é ainda do grupo da do Terra, eu faço um convite de verdade com todo o amor e coração de uma pessoa que vive isso, né? Eu acho que a gente tem lives para pessoas que podem estar passando hoje. Eu vi a da Cláudia falando sobre o balanço, falando sobre coisas.
Eu tenho experiências aqui para contar e eu diria para você que óleo essencial ele traz dinheiro, porque se ele te acalma a preocupação com a falta de dinheiro, ele já está te ajudando a não ter problema com, Exatamente. não ver o dinheiro como problema, né? Sim, Então, sim. eu diria para você assim, pense duas vezes no convívio com os óleos essenciais. Para mim, a proposta de fazer do Terra é uma proposta de botar os óleos essenciais na minha vida, botar essa energia que vem junto com os óleos essenciais. Então, faz uma diferença de eu consumir um olhinho aqui, eventualmente ali. Isso eu fiz antes de conhecer a do Terra. Depois que eu comecei a conviver melhor, eles vieram de encontro com esse momento que a gente está vivendo, vieram de encontro com a explicação da razão e do coração, para mim, internamente. Então, eu acho que as pessoas deveriam analisar a possibilidade de fazer parte desse grupo. O nosso grupo é um grupo muito legal, tem um monte de terapeuta, enfermeiro, tem psicólogo, e eu acho assim, é um grupo da Terra, um grupo que a Vivi lidera, né? Mas somos todos uma equipe, e, e temos um cuidado muito especial, que eu conheci várias pessoas de outros grupos que fazem do Terra, mas não tem esse cuidado que a gente tem, né? Que é esse olhar amoroso, né? é um olhar amoroso mesmo, terapêutico mesmo, vamos falar Somos assim, todos um, né? O né? acompanhamento também com as pessoas, quando a gente dá umas dicas de óleos, né? A gente está sempre acompanhando, isso é muito importante, né? Bom, eu queria que antes Nossa, de encerrar, que você falasse do negócio de quem se cadastra, Vivi, porque você falou, ah, ah, Deixa ela não sei se eu falar. estou falando errado, você falou desse mês, mas eu não peguei tudo. Eu peguei do Palma Rosa, peguei do Alecrim, aí então, se aí você a puder gente fazer tem as isso. nossas classes, né, que são feitas pelo Zoom. Aí a gente está num momento muito incrível no nosso movimento da Terra, que a gente está participando do Clube Diamond, né? Então, aí, para quem quiser saber mais, inclusive da oportunidade de fazer parte do nosso grupo, entre em contato conosco aí pelo direct, manda uma mensagem que a gente te encaminha um link para você participar de uma classe onde a gente vai explicar isso melhor. Porque aí é uma classe fechada, a gente vai explicar melhor aí só para convidados, então você que quer participar é só entrar em contato conosco, pode ser comigo, pode ser aí com o Marcos e com a Eliana, que a gente encaminha para Ou quem vocês. te convidou para. Ou quem convidou, né? Quem que foi a pessoa que Sim, te quem passou o convidou, é só WhatsApp, falar convidou. assim, ah, me falaram para assistir a live, eu quero assistir uma classe dessa, que essas são as classes onde a gente mostra realmente qual é o nosso diferencial, né? O que a gente tem. Vocês já falaram aí um pouco, mas é porque a gente faz com o coração mesmo. Eu acho que é justamente isso, só para a gente encerrar, que eu sei que a gente já está extrapolando até o tempo. Mas o nosso propósito é justamente esse. Quando a gente tem noção de que só o conhecimento liberta, né? Então a gente tem essa preocupação de levar o máximo possível desse conhecimento junto, porque senão a gente entrega um tesouro, como são os óleos essenciais, mas a pessoa não vai saber colocar isso em resultado, né? Ela fica perdida. Então a nossa função aqui, que tem um pouco mais de experiência nesse assunto, que tem um pouco mais de habilidade já com os óleos de prática, a gente quer que todas as pessoas tenham a mesma oportunidade, né? Então a gente leva quanto mais a gente consegue levar essa expansão de conhecimento, é onde a gente acredita que a gente está fazendo a diferença no mundo. Porque se eu tenho um conhecimento e eu passo para vocês, vocês têm outro, passam para mim, passam para quem está aqui acompanhando, para quem está assistindo, é uma luz que de repente dá um estalo e fala, nossa, eu nunca tinha pensado por esse aspecto. Então, eu acho que quando você se abre para essa ideia de que o conhecimento é que te liberta, isso te empodera. E aí te dá o poder realmente de você modificar as estruturas que atualmente não estão dando certo na sua vida. Então, se nesse momento a gente tem 5 pilares que não, estão nos desafiando intensamente, né, que eu venho falando muito isso, eu sempre bato nisso, gente, são 5 pilares, que é justamente a sua parte física, mental, emocional, espiritual e financeira. Então, dentro desses 5 conceitos, os óleos essenciais podem nos ajudar muito, intensamente. Mas eles vão esperar que a gente faça, então, a nossa parte. Então, é isso que eles esperam de nós. Que a gente faça a nossa parte dentro de cada um desses conceitos. Porque a gente ficar só reclamando, só queixando, que tá assim, que tá assado, ah, porque isso não tá assim, eu tô péssimo, tô passando por isso, o mundo tá assim. Não é o entorno, né?
O que importa é o que nós fazemos com o entorno. Então, se a gente tem essa consciência do que está acontecendo e utiliza esse momento não como um terror, mas como uma oportunidade para a gente refletir nessas questões todas, o que, que a gente está fazendo de errado, afinal de contas, em cada um desses aspectos. Às vezes está no 5, e a gente tem como recuperar talvez os 5. Né? É só saber buscar esse conhecimento e buscar as ferramentas para que nos levem a essa melhora. Agora, se a gente estaciona e fica só reclamando, queixando e esperando o entorno melhorar, essa espera pode durar demais, né? E aí a vida passa. Então a gente quer que a vida flua e a gente não quer férias, né? A gente tem que trabalhar dentro disso. Gente, ó, Então, assim, agradeço Viviane, imensamente. só para encerrar, eu diria assim: você tem fé em Deus, mas não deixa de olhar para os lados antes de atravessar a rua, tá? É isso aí, exatamente. Então é a nossa parte, né? A própria frase diz: faça a sua parte que da minha ajudarei. Então não é eu vou fazer tudo para você, né? Faça a sua parte que da minha ajudarei. Então a gente tem que fazer os dois lados. Então é a nossa responsabilidade dentro da nossa própria cura. E dentro da nossa própria cura está a interferência na cura do outro. Então que a gente tenha essa consciência aí desse, até do próprio coletivo, né? Do que a gente trabalha tanto em nós para reverberar no externo também. Então, acho que cada pessoa que a gente consegue tocar para uma melhora individual e pessoal, a gente também colabora para uma mudança no coletivo, no todo, né? E eu acho que a nossa missão está dentro disso. Gente, ó, para quem pegou começado, agradeço demais todo mundo. Vai ficar disponível no meu canal no YouTube, lá no Luz Vida Luz. Fiquem à vontade para poder compartilhar, assistir. Agradeço muito, muito, muito a presença de vocês, Eliana e Marcos, que vocês continuem aí essa missão linda e estamos juntos, né? No nosso Luz da Terra, vocês aí também lá com Bem Cuidar e vamos, que vida que segue. Sim, gratidão. Gratidão, gente. Uma boa noite para todos que Beleza. acompanharam Boa aqui. noite. E semana que vem a gente tem mais live aí. Beijos, uma boa Sim. noite, luz, paz e bem sempre para todo mundo. Tchau, tchau.